cadeia. Agora, tem uma história que ontem nós recebemos durante o Brasil Urgente uma informação de que tinha acontecido um acidente gravíssimo na região de Campinas. Mas o acidente não foi só grave, como impressionante. O motivo do acidente foi impressionante. A Carla Ramil está aqui, nós vamos descer a tela direto de Campinas, um abraço ao pessoal de Campinas. Eu gostaria que a Carlinha, por gentileza, que você contasse como é que aconteceu esse acidente que começou por uma infração de trânsito. Então vamos ver, vamos esperar que a Carla conte, e eu quero entender realmente a história que o Ari me contou aqui. Pois não, Carlinha? Boa noite, Datena. Boa noite a todos. Olha, a história realmente foi uma tragédia, né, Datena? Segundo informações dos familiares e também da polícia, né, do Francisco Rômulo de Oliveira, de 25 anos, que teria ocasionado esse acidente, ele morava em Mogi Guaçu, teria pegado o carro do patrão dele sem autorização e ido para São Paulo. Carla. Quando ele chegou aí na capital... Carla. Oi, pode falar. Só vamos entender. Você vai falando e nós vamos pontuando a nossa conversa aqui. O cara pegou o carro do patrão. Não sei se o patrão sabia ou não. A Carla vai dizer aí. Então ele pegou o carro do patrão em Mogi, que aqui pertinho tem uma cidade muito bonita. Veio para São Paulo, e aí? Chegando aí, Datena, ele ocasionou um acidente de trânsito na Marginal Tietê. Segundo o que os familiares disseram à polícia aí em São Paulo, ele estaria sob o efeito de álcool e drogas e ocasionou esse acidente. O patrão foi aí então para buscá-lo, pagou a fiança dele da delegacia e estava voltando para Mogi Guaçu. Só que na saída para São Paulo, ele pulou do carro em movimento, Datena, e fugiu. Peraí, deixa eu entender. Então ele veio aqui, bateu o carro, estaria bêbado e drogado ao mesmo tempo, né? Essa informação da própria família. Bom, o patrão saiu de lá, porque um bom patrão chegou aqui e falou assim, eu vou pagar a fiança. Essa história de colocar as pessoas em liberdade mediante a fiança é lei, mas isso funciona sempre, né? É a mesma coisa que você soltar um cara e de repente o cara sair e matar a mulher, né? O cara cometeu absurdos, bateu na mulher e tal, você solta o cara vai lá e mata a mulher. Você solta determinada pessoa, o cara vai lá, saidinha temporária, o cara vai lá e comete um crime. O cara já tinha batido o carro, provocado um acidente de trânsito. Será que ninguém ali teve o discernimento para ver que o cara não podia ser liberado? Mesmo mediante ao pagamento de fiança, que ele tinha que ser retido pela condição que ele estava, mas o patrão foi lá e assumiu. Pronto, e aí liberaram o cara porque é lei. Mas veja o que aconteceu depois que o cara foi liberado. Veja, Carla. Isso mesmo, Datena. Depois que ele foi liberado, ele veio com o chefe dele, estava voltando para Mogi Guaçu. Mas aí na saída de São Paulo, o que aconteceu? Ele pulou do carro em movimento e fugiu. O patrão, né, o chefe, tentou parar o carro, foi com uma outra pessoa atrás dele, mas ele saiu correndo pela pista e não houve como pegá-lo. Aí, nesse sentido, ele foi até o posto da Polícia Rodoviária, que fica no quilômetro 37 da rodovia Anhanguera, ali próximo a Cajamar, e bem no momento que ele chegou, o ônibus da aviação Cometa estava parando para deixar 3 policiais ali no posto rodoviário. Foi nesse momento, Datena, que ele entrou nesse ônibus. Bom, ele entrou no ônibus, você está vendo o que aconteceu aí. Você entendeu bem? O sujeito veio para São Paulo, bêbado e drogado possivelmente, bateu num carro na marginal do Rio Tietê. A polícia foi lá e prendeu o cara. O patrão saiu de Mogi, veio para cá e falou assim, olha, vou levar o cara para casa. Mas será que ninguém percebeu que não podia soltar o cara bêbado e drogado? Ele no carro do patrão, na primeira oportunidade, pulou do carro, entrou no ônibus e aí, acho que ele atacou o motorista, por isso que foi provocou esse acidente, onde o ônibus caiu numa ribanceira aí de 6, 7 metros, matou além dele mais 2 pessoas e feriu mais de 20. É isso mesmo, Carlinho, ou não? Ele atacou o motorista aí, enquanto tem as imagens e a Carla falando na janela da notícia aí. Sim, foi isso mesmo, Datena. Nesse momento, ele entrou no ônibus, até o motorista perguntou se ele era policial rodoviário também, porque ele não pagou a passagem, cobrou dele a passagem e ele foi para o fundo do ônibus. Por 2 vezes, ele foi até o motorista, perguntou se estava demorando, se ia demorar muito para chegar a Campinas. Na terceira vez, isso segundo testemunhas, né, segundo passageiros que estavam dentro do ônibus. Aí esses passageiros contaram que na terceira vez, ele simplesmente pulou em cima da direção, tentou tirar o volante do motorista. O motorista
motorista, com muito sacrifício, tentou se desvencilhar, mas não deu. Ele perdeu o controle do veículo, bateu, né, no guarda-reio, que não conseguiu segurar. E, infelizmente, Datena, no quilômetro 79 da rodovia Anhanguera, havia uma ribanceira de aproximadamente 6 metros de profundidade e o ônibus caiu, matando aí 2 pessoas na hora e uma morreu a caminho do hospital e outras 28 ficaram feridas. Ele morreu? Ele morreu no Ele acidente? morreu, Datena. Ele morreu na hora. Era o que ele queria, era o que ele queria. Mas, ô Carla, e amigos da Band em todo o território nacional, no Brasil inteiro, aliás, muito obrigado pela audiência. Eu vou te dizer uma coisa, Carlinha. Tá certo que as leis são ultrapassadas, que o Código Penal é ultrapassado e tal. Tá certo que o cara sob fiança ele pode ser liberado. Mas a gente tem uma cultura de soltar muito mais do que prender. Será que, repito, ninguém imaginou que um cara doidão de droga e de álcool, aparentemente, que já tinha provocado um acidente em São Paulo, eu falei, tá bom, vou arbitrar a fiança, mas esse cara vai ficar aqui até ele ficar legal, porque do jeito que ele está, ele não pode ir embora. Não. A cultura de soltar, o cara pagou fiança, solta o cara, né? Soltou o cara, o patrão jamais imaginava que ele pulasse do ônibus, do carro dele, patrão. Ele foi, subiu no ônibus e quase mata todo mundo, porque morreram 3 pessoas, inclusive ele, 2 mais ele, 2 pessoas que não tinham nada a ver com o peixe. Como é que o cara podia imaginar que um maluco fosse entrar dentro do ônibus e se atracar com o motorista e o ônibus fosse cair na ribanceira? Né? E além disso eu vi criança ali, são 28 passageiros feridos. Então é a cultura do põe na rua. E essa cultura do põe na rua, é legal o cara pagar a fiança e sair, tá na lei. Mas é lógico, é justo. Não era melhor esperar o cara parar de sair daquela crise de droga e bebum para depois liberar? Falar, tá bom, nós vamos arbitrar a fiança, mas não agora. Do jeito que esse cara tá, ele não pode sair. Deixaram sair, porque a cultura é liberar, vai, esvazia, não põe na cadeira não, libera logo, coloca na rua. Liberaram, o cara pulou do carro do patrão, que não tem nada a ver com o peixe, ele foi lá fazer o que qualquer bom patrão faria, né? Dar socorro ao cara. O que eu digo, o que eu coloco em xeque aí, é se o cara tinha alguma condição psicológica de sair para a rua, né? De voltar à rua. Óbvio que ele não tinha. Se ele pulou do carro do patrão, entrou no ônibus e quase matou 32 pessoas, matou 2 sem ter nada a ver com o peixe, feriu 28 pessoas, inclusive crianças. E tem alguém em estado grave, ô Carlinha? Olha, Datena, segundo as informações da concessionária que administra o trecho, né, que é a Autoban, 31 pessoas ficaram feridas, né, levemente, apenas essas 3 que morreram, né, elas foram liberadas e encaminhadas para hospitais de toda a região, porque esse acidente foi tão grande que contou com a ajuda de policiais de Jundiaí, de Vinhedo, Valinhos, Campinas, então essas pessoas foram distribuídas. Mas uma história interessante, Datena, é que uma das vítimas que morreu, o Edson, de 34 anos, já estava há algum tempo sem ver o filho, e ele viria de São Paulo para Hortolândia para comemorar o aniversário de 8 anos da criança e acabou falecendo. E o que as 2 pessoas que morreram têm a ver com isso, né? E o que o pessoal todo que correu risco de morte dentro do ônibus, poderia ter morrido mais gente, uma tragédia pior ainda, porque 3 pessoas mortas já é uma tragédia, né? Agora, poderia ter sido uma tragédia inimaginável. É a cultura de soltar, põe na rua, pagou fiança, põe na rua, vai saber como é que o cara tá ou não. Carlinha, muito obrigado, daqui a pouco tem a reportagem completa. Muito obrigado e parabéns à excelência do jornalismo que nós temos aí em Campinas. Um abraço grande. Obrigada, Olha, Datena. uma passageira desce até